Bora lá, nação, para as informações do Flamengo aqui no nosso canal. Nesta segunda-feira, Tite é o novo técnico do Flamengo. Já sabemos que ele vai chegar hoje no Mengão e, inclusive, começa amanhã os treinamentos no Flamengo. Eu gostaria que você já chegasse aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal e também participando do nosso canal, escrevendo nos comentários se, na sua opinião, o Tite vai dar certo no Flamengo, é a melhor opção que o Flamengo tinha nesse momento para poder ser o treinador do Mengão. Escreva nos comentários a sua análise, a sua opinião. Nós vamos analisar a imprensa esportiva. Tem o Mauro César que falou sobre a chegada do técnico Tite, os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, porque assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Flamengo. Vamos então para as notícias do Mengão na manhã desta segunda-feira. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, o Sports, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Técnica é o Flamengo. A gente tem aspas do Marcos Braz em entrevista ao ge.com, vice de futebol do Flamengo. Olha aí, o Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final, obviamente se referindo ao técnico Tite. Marcos Braz falando do acerto de Tite, que deve ser anunciado hoje como novo técnico do Flamengo, professor Celso Zelt. Em princípio é o cara certo. É o cara para botar água nessa fervura. O Flamengo precisa de um administrador como era o Jorge Jesus. Precisa ver se ele vai ter tempo, se a torcida vai ter paciência, se os resultados vão colaborar, se os dirigentes vão sair um pouco de foco para deixar o homem trabalhar. Em tese é um ótimo técnico, apesar da resistência da torcida rubro-negra, né? A torcida rubro-negra não gosta muito do estilo de técnicos como o Tite. Mas ele tem um potencial humano ali, de jogadores que podem fazer na mão dele o que a própria seleção brasileira fez quando ele assume aquele jogo contra o Equador, que ele já chegando, em 3 partidas tinha o nome cantado pelo estádio inteiro, como nos seus tempos de Corinthians, onde ele foi mais vencedor. Tem essas possibilidades boas. Como muito técnico do Flamengo, na hora que chega, tem possibilidades boas. O Sampaoli não era um técnico de grandes e boas ideias. O Rogério Ceni não era um técnico com condição e competência para dar certo. O Renato não era um xodó rubro-negro desde outros tempos, antes mesmo do Jesus. Renato era um candidato. Como você definiria o técnico Tite e como você definiria o que o torcedor rubro-negro gosta de ver num técnico? Já que você disse que há uma certa rejeição ao estilo do Tite. Como você definiria, em poucas palavras, o que é o Tite como treinador e o que o rubro-negro gosta de um treinador? Em princípio, ele é muito pragmático e o rubro-negro quer festa. Você resumiu bem, professor. Quer mais alegoria. Vamos ver. Pensa igual? Sim. Eu entendo, né? A gente que é um pouco mais antigo vai lembrar do Sebastião Lazzaroni, que nos anos 80 foi técnico do Flamengo, foi técnico do Vasco, foi técnico da Seleção Brasileira. E na época, Lazzaroni, que nosso espectador, está lá firme e forte, morando lá no Leme, no Rio de Janeiro. E ele tinha um vocabulário diferenciado, que na época a imprensa apelidou de lazaronês. O professor está aqui, está rindo, que deve ter feito manchetes e matérias sobre o lazaronês. Lazaronês. Até glossário do lazaronês. Ó, tá vendo? Olha aqui. E foi massacrado porque colocou o Brasil para jogar a Copa com 3 zagueiros. Aliás, era o líbero. Tá até hoje. E, aliás, que zagueiros? Mauro Galvão, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Mauro Galvão era o líbero dele. Acabou que perdeu aquele jogo para a Argentina e o mundo caiu. Mas o fato é que o Tite tem o titez. Se a gente quiser fazer um paralelo, ele tem um vocabulário que não é popular, né? Aquela coisa do oportunizar, extrema desequilibrante, né? Externo desequilibrante e tal, que o povão já conhece da seleção brasileira, mas no dia a dia do Flamengo, não sei
até que ponto essa aura muito tecnicista, muito rebuscada do Tite vai encontrar amparo assim na torcida do Flamengo. É claro que a torcida quer ver. O importante é ganhar jogo, jogar bola, a bola entrar na casinha. É isso. Se ele conseguir fazer esse time ser mais competitivo, ser mais efetivo, qualidade no elenco ele tem, ele vai superar essa barreira. Porém, essa é uma questão inicial de identificação do personagem Tite com as características do clube. Depois, há os gargalos internos do Flamengo, né? Essa distância de diretoria para elenco, problemas de jogadores muito grandes dentro do clube. Ele também é muito grande para se impor. Então, eu acho que é um bom nome, eu acho que, como o professor colocou, talvez o nome mais indicado hoje, mas acho que, além dele, o Flamengo deveria pensar numa estrutura profissional para o seu futebol. O Flamengo é um mistério, porque o Renato, por exemplo, ele chega com essa identificação, ele chega com resultados e desempenho, pelo menos do meio campo para frente, e não se sustenta. Então, cada caso é um caso, né? Eu estou muito curioso sobre essa passagem do Tite. Eu acho que ele tem um ponto a favor. Numa bagunça generalizada ali, em termos da própria diretoria, que devia atuar, eu acho que ele vem com uma condição de repor aquilo que o Flamengo não tem desde o Jesus. Um técnico que abrace que aproveite essas brechas que a diretoria deixa. Agora, eu não sei se... Ocupe os espaços. Vai ocupar esse espaço. O que eu falei em relação ao que o Eugênio disse, ele tem razão. O vocabulário, a forma como o Tite se comunica, etc e tal. E eu falei, amigo, o importante é o time jogar e ganhar. É o que a galera quer. Por quê? Eu me lembro da seleção brasileira. O Tite pegou a seleção que estava muito mal das pernas com Dunga, etc e tal. E começou de forma avassaladora e espetacular nas eliminatórias, não foi? Voou nas eliminatórias, ninguém falava nada do linguajar, da comunicação, das palavras do Tite. A partir do momento que foi mal na Copa, aí vem tudo. Olha como Abel, ele fala. a seleção amigo, brasileira... o time tá jogando, tá ganhando, ninguém tá nem aí. Desgaste O Brasil é assim. É o Brasil não é só a torcida do vendo, Flamengo. Mas a cobrança maior é durante curtos períodos. De convocações que duram ali 10 dias ou de uma competição... Mas a pressão é igual ou maior que qualquer clube. O dia a dia de um clube como o Flamengo é desgastante. Mas assim... E você precisa Tite ter comunicação e empatia com o Tite clube. está acostumado com isso. Ele foi técnico do Corinthians. Ele é bom de dia a dia, ele não é bom de do tiro Grêmio, curto. do Palmeiras. E ele passou por momentos difíceis em todos eles, inclusive no Corinthians. Até ele conquistar uma Libertadores e o Mundial, e aí no Corinthians ele passou a ser absoluto. Por isso que ele tem casca. Agora, se vai dar certo, a gente não sabe mesmo, por tudo isso que a gente está falando. Diga. Eu acho que ele está ambientado. Uma coisa é o contexto de seleção brasileira, outra de clube. Ele passou pelo Corinthians, que é um clube de massa. Sabia se comunicar, criou um vínculo, criou identificação, fez um excelente trabalho. Eu acho que o Tite é disparado o melhor técnico que vai passar, né? Vai ser anunciado, que passou no Flamengo, já estou contando que ele está anunciado, que passou no Flamengo nos últimos anos. Ele é um técnico muito forte, a comissão técnica que vai ser a mesma, né, com o Kleber Xavier. Defensivamente o time é muito seguro, mas de 2015 para cá ele é um técnico que evoluiu muito ofensivamente. Eu acho que ele é um cara que tem repertório, que tem conteúdo, que tem capacidade de taticamente moldar uma equipe com identidade, recuperar jogadores importantes de um elenco muito poderoso. E eu acho que ele tem também uma competência boa na gestão. Ele pode chegar com certa resistência por parte da torcida do Flamengo. Eu já estou vendo até uma mudança de chave, a torcida do Flamengo confiante no trabalho dele. Mas eu acho que ele tem a competência de, com o respaldo, ele vai precisar disso, dentro de uma gestão de futebol muito complicada e desastrosa nessa temporada, de fazer com que esse time tenha um ambiente diferente, mais leve e que ele consiga recuperar jogadores. O timing é correto, porque ele chega já numa reta final para você tentar uma recuperação e, no mínimo, confirmar uma vaga para a Libertadores e começar a montar um padrão de jogo. Pensando já na próxima temporada, ele vai ser uma peça importante para a reformulação necessária desse elenco, quem vai, quem fica. Eu acho, assim, o Tite, tirando a Copa do Mundo, que, de fato, eu acho que a comissão técnica não foi bem, o trabalho dele, no geral,
foi muito positivo na seleção brasileira, no Corinthians, e eu acho ele um cara muito competente. Esse negócio de reformular ele não é bom não, hein, Dona? Ele não desapega fácil. Ele não desapegou no Corinthians em 2012 para 13, tanto que o Mano teve que vir, e na própria seleção... Mas aí era outro contexto, ele né? resiste em desapegar, né? É porque acho que ele já estava no ambiente, né? Agora ele vai chegar em um novo ambiente para aí escolher as peças, né, que vão ficar. Eu acho, assim, o Tite... ninguém falou isso aqui, tá? Mas tem muita gente que o rotula como se ele fosse um técnico retranqueiro. Eu vejo outro treinador. Então, estou vendo outro tipo de futebol. Porque, para mim, ele é um técnico... Se você olhar o Corinthians de imposição, de 2015, chamar ofensivo, aquilo de retranqueiro, ele não enxergar nada. Quando ele tinha Concorda material comigo? humano, ele não era retranqueiro. Quando ele tinha material humano, e no Flamengo terá... Eu só acho que aos olhos do rubro-negro, não é ele que é retranqueiro. Os olhos e as exigências rubro-negras são faceiras demais para o Tite. São além do que o Tite apresentou até hoje. Mas claro que quando ele tinha mais material humano, ele mostrou em 2015, ele fez o time jogar de uma maneira que ele não podia fazer o time jogar em 2011. Eu acho o Tite... É óbvio que quando você fala de Flamengo, o que o Jorge Jesus fez em pouco tempo é absurdo. Aquele time gerou um encantamento e é histórico pela forma que jogou. Mas analisando o técnico, eu acho o Tite o técnico mais constante em alto nível do que o Jorge Jesus. Analisando carreira. A carreira do Jorge Jesus é uma carreira de oscilação. Em vários momentos. De problemas de gestão. Né? O Tite é um cara mais sóbrio. Rápida e meteórica e espetacular. Eu não estou desmerecendo. O que ele fez no Flamengo foi espetacular. Mas em termos de carreira... o pico do Jorge Jesus em termos de desempenho é uma coisa que... Em 2019. Uma loucura, né? O torcedor rubro-negro tem uma saudade que todo torcedor teria saudade daquilo, né? A própria seleção brasileira com o Tite, em várias oportunidades, ela encantou. Não era só o resultado. Nas eliminatórias, né? Nas eliminatórias acabou encantando naquela pré-2018, principalmente, em que a seleção funcionava muito bem. Eu acho que ele é um cara que pode ter esse DNA ofensivo também, de imposição, ele tem conteúdo para isso. O Tite vai chegar, ele precisa colocar alguns caras no divã, algum jogador tipo o Gabigol. Você mesmo postou outro dia, o que o cara tá esperando? O Gabigol, ele desistiu de ser jogador? Vai ter trabalho, né, o Tite, nesse aspecto. Porque no Flamengo ninguém assume uma posição de liderança para cobrar, por exemplo, um jogador acomodado como o Gabriel Barbosa. Está vivendo dos momentos que teve de glória entre 2019 até 2022, né? Esse ano terrível dele. O Gabriel em campo hoje é uma nulidade. Ele parece um jogador ruim. Ele não é um jogador ruim, mas parece, não faz nada. Não consegue dar uma sequência de jogada, não chuta no gol. Nos últimos 6 jogos, nenhuma finalização no gol. Jogando uma média de 50 e poucos minutos por partida. Impressionante, assim, como ele tá mal. Eu acho que é uma das tarefas do técnico, porque se depender de alguém lá dentro lá que cobre do Gabriel um rendimento melhor, acho que vai esperar sentado. Então vai ser terceirizado de novo essa missão, vai ser do técnico. Entre outras coisas, entender se o Gabigol quer ser... Se o Gabriel Barbosa quer ser Gabigol, alguma outra coisa. Porque um grande jogador ele não é. Nesse momento exato ele não é. Ele foi. Pode voltar a ser evidente, mas é preciso entender o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Agora tem o mal-estar ali, né, Mauro, aquela história dele em cima do caminhão de bombeiros, Tite, vai se meter, que o Gabriel não precisa de você, e ele repetiu. Vai ter ali uma DR de cara, né, entre os dois. O Tite acho que consegue contornar isso, né? Aquela conversa dele lá, acho que ele consegue contornar. E aí tem uma sorte o técnico que ele chega e esse, digamos, oponente, se é que podemos chamar assim, ou que foi em algum momento, né? Tá em baixa, né? Porque o torcedor do Flamengo tem questionado demais o Gabriel. O torcedor tá vendo, cara. Sabe? O cara não consegue jogar. Ele e o Arrascaeta na fila. Primeiro ele, bem atrás, mas também na fila o Arrascaeta. Hoje em dia é um jogador muito aquém daquilo que já apresentou, não consegue ter regularidade, vive se machucando. Entra em campo, faz uma jogada, outra mais burilada, aí ganha elogios na transmissão. Não que ele mapeia o quê? Mapear nada, tem que fazer um passo para gol, fazer uma jogada decisiva. Dentro do jogo do Atlético Mineiro, que ele não cria nada. Nada. Está jogando com o nome. Está sempre machucado. O que acontece? Estou falando de jogadores muito caros que estão na história do clube, mas o presente não pode ser ignorado. Sabe? Agora não tem técnico para botar a culpa. O cara que está lá, coitado, é um tapa-buraco, o cara do sub-20. Então esses jogadores têm que ser questionados. O jogo de sábado, depois do Flamengo fez o gol, comportamento vergonhoso do time do Flamengo. Vergonhoso.
time acomodado. E o Corinthians, no final, com as calças da mão, segurando o empate, dando graças a Deus no empate em casa. E o Flamengo não teve aquela volúpia de quem quer realmente ganhar uma partida. É muita acomodação e muita permissividade. Muito bem, falaremos bastante mais do Flamengo, Arnaldo. Agora falando sobre técnicos e tudo mais, tal, você pode falar um pouco dessa chegada do Tite aí e o trabalho que ele vai ter. Aliás, vale ressaltar, né? A não ser que tenha acontecido um milagre nas negociações e o Tite resolveu todas as milhões de pendências em 3 horas e aí fechou com o Flamengo, ou ele de fato não queria encarar o Corinthians em Itaquera. Vamos ser, ninguém aqui é besta. Agora, Arnaldo, o Palmeiras perdeu do Santos e também teve questões, treinador, jogador, né? O Abel falou que jogadores quiseram ir embora do Palmeiras, pressionados que estavam. E o Juca tá ali falando 4 mil likes, pelo que eu tô vendo. 5 mil. 5 mil likes. 4 e mais o dedinho. Os 4 dedos, aqueles famosos, para irritar. E mais um. Irritar os bolsominions, entendeu? Não tenho 9 dedos aqui, são 4 dedos aqui, né? Mais o positivo, entendeu? Muito bem. 5 mil, portanto. E aí, Arnaldo? Bom, Tironi, na verdade, tem alguma coisa em comum, né, entre Flamengo e Palmeiras, né? A questão não exatamente o treinador, porque o do Palmeiras se mantém há muito tempo, o do Flamengo agora é mais uma tentativa, né? Talvez a tentativa mais, digamos, ajuizada até agora, o tiro mais certo. Em tese, o Tite é a melhor das opções, mas Palmeiras e Flamengo estão passando uma temporada para esquecer, né? E eram os candidatos a ganhar tudo, né? Nós estamos acabando 2023, o Palmeiras tem lá as suas conquistas, né? O estadual, bem modesto, Água Santa, e até a Supercopa com o Flamengo lá no começo, né? Parecia, vocês lembram daquele jogo, Palmeiras e Flamengo? Parecia ser a temporada dos dois, né? Nossa, 2 timaços, tal, cara, tá acabando o ano e a gente tá esperando a volta desses timaços, né? Não aconteceu. Você mesmo, né, nos nossos debates iniciais, vão repartir tudo nessa temporada, o Palmeiras e o Flamengo vão brigar pela Libertadores, pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro. Não, nada, não estão brigando. E vão passar por reformulações. Então tá aí, são as últimas informações do Flamengo. No site do GE já saiu que o Tite assinou com o Flamengo, então deve ser o novo técnico do Flamengo para a temporada da final da temporada 23 e também 24. O término do contrato dele seria no final de 2024, também onde termina o mandato do Rodolfo Landim. Vamos ver o que vai acontecer, nós vamos ficar de olho e trazendo as informações para vocês, por isso deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.